Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 56 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 494, falando no artigo 8 sobre o tema do pecado. A Igreja Católica nos ensina que o ser humano é uma criatura divina criado para a comunhão com Deus e que o pecado, no caso o pecado original de nossos pais, Adão e Eva, rompeu essa comunhão, essa bem-aventurança natural que havia entre Deus e a humanidade. Mas aonde abundou o pecado, diz São Paulo, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deus não se deixou vencer pelo mal, mas venceu o mal pelo bem, e na força do Espírito Santo envia o seu filho único, seu filho unigênito, que receberá de São José o nome Yeshua, Jesus, que significa Deus salva, porque ele vem para salvar a humanidade dos seus pecados, vem para nos redimir. Portanto, o Deus que cria é também o Deus que salva. Mas, diz Santo Agostinho, nós precisamos tomar consciência do nosso pecado e nos afastar de tudo aquilo que causa o nosso afastamento de Deus, com a redundância da palavra. Por isso, nós precisamos nos converter, tendo consciência sobre aquilo que é o pecado. É isso que o Catecismo vem nos explicar nesse artigo número 8. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Essa exaltação orgulhosa de si, o pecado, portanto, é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Jesus que foi obediente ao Pai até a morte e morte na cruz. Nós também somos convidados, então, a fazer um combate contra o pecado. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne aos frutos do Espírito. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já os fiz, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículos 19 ao 21. Convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade. Perceptível já na Escritura a distinção entre pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da confissão, penitência ou reconciliação. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás,
não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor, dependendo do ato. Por exemplo, um assassinato é mais grave que um roubo. Um pecado que envolve outra pessoa é mais grave que um pecado individual. A qualidade das pessoas também lesadas também é levada em consideração. A violência exercida contra os pais, por exemplo, é mais grave que contra um estranho. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo o ser humano. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado, mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, à justiça e à misericórdia de Deus. Já o pecado venial, comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte, da bem-aventurança eterna. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Portanto, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. É fato explicado em Fátima que o inferno existe e muitas almas para lá vão justamente porque não se arrependem dos seus pecados e morrem na inimizade com Deus. O pecado cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Eles são o orgulho, a avareza,
a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando cooperamos com eles. Seja participando direta e voluntariamente, seja mandando, aconselhando, louvando ou aprovando estes pecados. Seja não os revelando ou não os impedindo, quando a isto somos obrigados. Seja protegendo os que fazem o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas do pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constituem um pecado social, um pecado coletivo. Que nós, então, não desistamos e lutemos até o sangue contra o pecado. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.